Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos continuar a nossa série de pregação sobre o livro de Atos, mas antes de prosseguir, eu gostaria de orar também. Orem comigo. Senhor Jesus, eu te louvo por esse dia, te louvo só pela sua fidelidade, sua palavra, e que permanece durante milênios, Deus, e permanecerá por toda a eternidade. Eu te louvo pelo desafio e também pelo privilégio que é poder anunciar isso aqui na igreja, e peço que somente suas verdades e somente aquilo que realmente o Senhor quer falar seja dito aqui hoje, e me use como instrumento para realmente revelar e trazer a sua boa e perfeita vontade. Deus, manifesta na sua palavra. Eu oro por essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Bom, ao longo dos últimos domingos, nós temos visto a importância do livro de Atos no Novo Testamento, que ele faz a ponte entre a morte e a ressurreição de Cristo, com o avanço e proclamação das boas novas e o surgimento e o crescimento da igreja primitiva. Atos, ele é o segundo livro de uma obra de duas partes que foi escrito por Lucas. A primeira parte é o evangelho que leva o nome dele. E nesse livro, nós temos visto como que a promessa de Jesus, que enviaria o seu Espírito Santo, aconteceu no dia de Pentecostes. Nós vimos também que esse evento marcou a vinda do Espírito Santo, que passa a capacitar todos os cristãos para serem testemunhas, e esse evento marca o crescimento não só numérico, mas também de amor, sabedoria e santidade da igreja. Nós temos visto que Deus capacitou os apóstolos e cristãos para anunciar o evangelho com ousadia e coragem, e essa palavra de verdade, ela era anunciada e confirmada por sinais e maravilhas, o que estava atraindo multidões e novos convertidos ao cristianismo. E nós temos visto também que esse crescimento ele não foi só numérico, mas também cultural dentro da igreja, na medida que pessoas de diferentes origens e posições sociais se convertiam ao cristianismo e passavam a conviver em comunidade. E esse crescimento ele gerou desafios e pressões, tanto internas como externas dentro da igreja. Internamente, nós vimos que esse crescimento começou a gerar um problema na distribuição diária de alimentos, o que levou os discípulos a nomearem 7 homens de bons testemunhos e cheios do Espírito para essa tarefa. Com isso, os apóstolos poderiam focar e encarregar na tarefa de se dedicarem ao ensino e à oração. E também temos um problema externo que começa, Nós vemos o início de uma perseguição sistemática contra os cristãos. Tendo um primeiro momento, Pedro e João, eles são detidos e são levados ao Sinédrio para prestar esclarecimentos sobre o que eles estavam fazendo e também advertidos para cessarem por completo de anunciar o Evangelho. E agora, nos últimos 3 domingos, também sobre esse enfoque das pressões externas que a igreja estava sofrendo, nós temos focado a nossa atenção na vida de Estevão, que foi um desses 7 homens que haviam sido nomeados pela tarefa de distribuição de alimentos, e ele começa a ser alvo dessa perseguição. Atos 6:8 diz que Estevão era um homem cheio de graça e poder de Deus, e estava realizando grandes maravilhas e sinais entre povos. E por conta disso, e através do depoimento de falsas testemunhas, segundo o relato de Lucas, o Estevão é preso e levado ao Sinédrio para julgamento. E o Sinédrio, nós já estamos habituados com esse local, era a corte suprema da lei judaica, mesmo órgão que há pouco tempo atrás havia recomendado a morte e crucificação de Cristo. E as acusações contra o Estevão era que ele estava blasfemando contra 2 coisas mais sagradas para os judeus, que eram o templo e a lei. E pela tradição judaica, em Levíticos 24:16, a pena prevista para aquele que blasfemasse o nome do Senhor seria a condenação por apedrejamento. É o que fala em 24:16, que diz: quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural, da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. E eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos nisso. O primeiro é que o registro de Lucas diz que Estevão estava sendo acusado com base no relato de falsas testemunhas por falar contra o templo e a lei. E, de verdade, em certo grau, essa acusação não era falsa, porque, na medida que, em Cristo, a necessidade do cumprimento das exigências da lei é totalmente satisfeito nele. É o que Romanos 10:4 diz. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de tudo o que crê,
E também a necessidade do templo físico como local da presença de Deus e para a realização dos sacrifícios visando a expiação dos pecados do povo, deixa de fato de ser necessário ante ao sacrifício definitivo de Cristo. É o que a gente vê em Hebreus 9:12. Não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, então se Estevão, ao anunciar tais coisas, de certa forma estava sim falando contra a lei e o templo, por que Lucas disse que no relato de tais testemunhas eram falsos? E o que eu acredito é que a mentira não se encontra na negativa geral dos fatos, mas muitas vezes em distorções sutis, que têm o poder de deturpar toda a verdade. No caso, nós vimos que em Levíticos a pena de apedrejamento, pena essa de apedrejamento que junto com todo o regime civil de leis do Antigo Testamento tem a vigência cessada em Cristo, ela era devida somente àqueles que blasfemassem o nome do Senhor. Ou seja, tinha que estar blasfemando o nome de Deus para ter essa pena. E aí, essa aí é a minha visão do Diego, eu acho que é aí que talvez tenha ocorrido essa distorção das falsas testemunhas, já que diretamente a gente não vê o Estevão falando contra o nome do Senhor. Mas eu acredito que essas distorções tenha sido justamente essa. Eles partiram da premissa que o templo era o local de habitação de Deus, premissa essa que, diga-se de passagem, até falsa sobre a ótica do próprio Antigo Testamento. Deus, em diversas oportunidades, fala que não habita em locais feitos pela mão do homem, é o que a gente vê em Isaías 66:1, mas a partir dessa premissa, talvez tenha sido construído um silogismo falso com uma ideia mais ou menos assim. Se Deus habita no templo e o Estevão, endossando Jesus, prega pela desnecessidade desse sistema de sacrifícios e propiciações que ocorrem no templo, logo Estevão depõe contra Deus e por isso merece a pena capital, ele merece morrer. Eu acredito que tenha sido uma construção mais ou menos assim. E nos últimos domingos, nós vimos que a defesa do Estevão, ou para quem é do direito, a verdadeira sustentação oral que ele realizou, nós vimos essa sustentação que ele fez em face de todas as acusações que ele recebia. E ela não foi uma defesa que visava provar a inocência dele, mas foi justamente uma verdadeira defesa da fé cristã. Ele revelou que desde a criação e através de todos os profetas que Deus havia enviado, os homens continuavam com o coração endurecido, resistindo à voz do Espírito. O Estevão discorreu sobre a história de diversos profetas e líderes do Antigo Testamento, que apontavam e prediziam a vinda de Jesus. Ele lembrava, inclusive, que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. E, ao final da sustentação, Estevão concluiu que esse povo continuava igual aos seus antepassados, com o mesmo coração duro que levou à morte de tais profetas e, agora há pouco, também acabava de levar na morte de Jesus, o justo. Em outras palavras, o Estevão concluiu que tais líderes estavam cegos, na medida que, mesmo recebendo a lei, eles próprios não a cumpriram, tendo inclusive crucificado o único que havia integralmente cumprido todas as exigências da lei. E assim, hoje a gente chega na passagem de hoje, que sem dúvidas é uma das mais marcantes de toda a Bíblia. Com uma clareza sem igual, nós vamos ver como Estevão, o primeiro mártir cristão, foi condenado, e essa morte dele tem diversas semelhanças com a morte do próprio Jesus. Então, eu convido a todos a abrir em Atos 7, versículo 54 até 8:1. Então, terminou a sustentação do Estevão, e essa é a reação. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus, de pé, à direita de Deus, e disse: Vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto, lançaram-se todos junto contra eles, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Saulo, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu.
e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e da Samaria. E meu desejo para hoje não é dramatizar essa passagem ainda mais, que fala por si só, mas sim exaltar a Deus e nos levar ao entendimento da seguinte verdade, que eu já adianto que a princípio pode ser um pouquinho difícil de entender. E a verdade é, a morte, ela não só foi derrotada por Jesus, mas ela está sob julgo e a serviço de Deus. Eu vou repetir. A morte não só já foi derrotada por Jesus, mas ela também está sob julgo e a serviço de Deus. E a partir dessa verdade, eu oro para que ela chegue no coração de cada um de vocês, para que, como Estevão, possamos ter a nossa fé aumentada, com a certeza de que a morte não tem mais poder para aqueles que creem de todo o coração em Cristo e que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus usa de tudo, até mesmo da morte, para cumprir a sua boa e perfeita vontade. No dia 19 de março de 2023, muitos de vocês o conhecem, o Tim Keller, um dos maiores teólogos, pastor e apologista cristão da nossa era, após uma batalha com câncer, faleceu. A sua filha deu o relato de como foi a sua última hora. Eu vou ler para a gente. Papai esperou até estar sozinho com a mamãe. Ela o beijou na testa e ele deu o seu último suspiro. Encontramos conforto em alguma de suas últimas palavras. Não há qualquer desvantagem para mim partir. Nem um pouco. Uma das suas últimas palavras foram, repito, não há qualquer desvantagem para mim partir. Nem um pouco. O R.C. Sproul, que é outro notório teólogo cristão, dizia que eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do processo de morrer. E em um artigo que ele escreveu chamado A Morte Não Tem a Palavra Final, assim ele escreveu: quando fecharmos os olhos na morte, não deixamos de estar vivos. Ao contrário, experimentamos o véu deste mundo, experimentamos uma continuação da consciência pessoal. Nenhuma pessoa está mais consciente, mais alerta e mais desperta do que quando atravessa o véu deste mundo para o próximo. Longe de adormecer, somos despertos para a glória em toda a sua plenitude. E para o crente, a morte não tem a palavra final. A morte se rendeu ao poder conquistador daquele que ressuscitou como primogênito entre muitos irmãos. Mas também eu quero ser muito claro como uma outra verdade bíblica também. A morte, ela é um inimigo. E ela não é romântica e não é glamurosa também. Ela é um inimigo, sendo que, conforme 1 Coríntios 15, 25 e 26, ela é o último inimigo, era o último inimigo que seria destruído. Eu perdi a passagem. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E nós sabemos também que não fomos criados por Deus para morrer. A morte é uma maldição e um inimigo que entrou no mundo através do pecado. É o que Romanos 5,12 nos diz. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Mas então, se a morte é algo tão terrível, como tantos homens como Estevão, o Tim Keller, o R.C. Sproul e tantos outros, momentos antes de morrerem, não se desesperam e muito menos a temem. Alguns céticos até poderiam dizer que é isso que mais ou menos para que servem as religiões, na medida que elas trazem alguma mensagem de conforto e esperança para essas incertezas que temos do pós-vida. Mas será que se fosse apenas isso, uma mera e ingênua esperança, tal alegação se sustentaria para diversos homens, mulheres e mártires cristãos em momento de tão grande sofrimento e incerteza? E eu não acho que é isso que nos parece. Seja pelos relatos das reações de Jesus ao ser crucificado, de Estevão ao ser apedrejado, ou até mesmo do Tim Keller, paciente terminal de câncer, parece que tinha algo muito mais, uma certeza muito maior do que essa mera ingênua esperança.
E, para mim, não tem nenhuma outra passagem da Bíblia que vem mais forte à mente do que 1 Coríntios 15, 55 e 57, em que Paulo celebra a vitória de Cristo sobre a morte. Vitória essa que ele também nos dá de graça. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por mais que a morte ainda possa existir, ela não tem mais qualquer poder para nos separar de Deus. E talvez ainda você esteja se perguntando, ok, Diego, uma coisa é a morte não ter mais poder sobre o cristão, outra coisa é a morte estar a serviço de Deus. É isso mesmo que você está falando? A morte está a serviço de Deus? E vamos ver o que a Bíblia nos fala disso, né? Abram comigo, vai estar também projetado, Salmo 119, 91. O salmista diz: a tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço. Quando o Salmo diz que não existe nada, é porque não existe nada. Ou seja, todas as coisas estão sob julgo e sobre o poder de Deus. Também nós vemos isso com o próprio Paulo falando em 1 Coríntios 3, 21. Paulo diz: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de você. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, até aí tudo bem. Aí depois, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, quando Paulo diz em 1 Coríntios que todas as coisas, inclusive ele próprio, são nossas, listando inclusive a morte, novamente ele reforça a ideia de que a morte, inclusive, está a serviço dos santos, que são de Deus. A gente pode constatar isso, que lendo no próprio capítulo 3, no versículo 5, o Paulo se nomeia e se coloca numa posição de servo, especificamente. E aí, nessa passagem, nós vemos ele de novo. Seja Paulo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, ele se lista junto com morte, reforçando a ideia de que a morte, assim como ele, está a serviço de Deus. E eu sei que essas coisas podem ser difíceis de entender, mas lembramos que Deus reina de forma soberana sobre todas as coisas, que todas as coisas que Ele permite acontecer são para o louvor da sua glória. Romanos 11, 36 nos diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, por sermos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17, de forma que não é errado concluirmos que, inclusive, a morte está a serviço dos santos. E um dos desafios diários que temos ao viver pela fé é porque não sabemos o que acontecerá no dia da manhã. Porém, podemos sempre nos lembrar da verdade de Deus, que Ele age em todas as coisas para o bem dos que o amam, Romanos 8, 28, e também lembrar de milhares de relatos e testemunhas que temos, seja na Bíblia ou até mesmo em nosso meio. O Tiaguinho estava lembrando do motivo de sermos gratos por diversas orações que são respondidas aqui no nosso meio, de como Deus usa, inclusive, circunstâncias que parecem ser ruins para o bem. Lembremos da história de José, por exemplo, que se não tivesse sido vendido como escravo, ele não teria se tornado governador do Egito e, posteriormente, salvado muitas pessoas da fome que assolou no Egito. O que levou ele a dizer aos seus irmãos, os irmãos deles, que haviam vendido ele como escravos, causando tamanho mal. E em Gênesis 50, 20, o que o José fala? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Eu mesmo tive nessa semana uma experiência de como que Deus usou algo que parecia ser muito ruim para algo bom. Não sei se vocês conhecem, alguns de vocês sabem, o meu cunhado é dono de uma agência de viagem, e domingo passado, no almoço de irmãos, com meus irmãos e tudo mais, ele virou: olha, eu tinha um voo aqui que eu tinha fretado para a final do cruzeiro com o Paraguai, sobrou assentos, você quer ir?
convidou eu e meu irmão. Meu irmão aceitou, foi, e eu falei, nossa, os presbíteros aqui me mandaram vir trazer a palavra aqui, perdi a oportunidade. Então, o mal que eles me causaram, na verdade, foi um bem, que eu deixei de passar essa vergonha que foi ontem. Então, nem tudo aí, você vê como é que Deus age, até nas coisas que parecem ruins, para o bem. Mas, voltando à passagem, essa é a primeira ideia que eu gostaria que a gente aprendesse com a morte de Estevão. A de que até mesmo a morte está debaixo da autoridade de Deus, e não somente debaixo da sua autoridade, mas a seu serviço e, portanto, a nosso serviço. Deus usa ela, inclusive, para o nosso bem. E aí eu gostaria de pegar 4 pontos que a gente pode concluir de como a morte é serva, ou se você prefere a expressão, está sob julgo de Deus. Primeiro, pois ela está acorrentada pelo poder da ressurreição, para que não possa nos destruir. É a ideia de Apocalipse 1,18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. A segunda ideia de Romanos 6,5,6 é de que Deus utiliza da morte para nos levar até Ele, seja no sentido mais óbvio, no sentido após a morte desse corpo, mas também utilizando dela como serva e meio para nos salvar, mediante arrependimento e fé, nos santificando e nos guiando ao longo da vida. Romanos 6,5,6 diz: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. A terceira ideia é de que a morte nos leva mais próximo de Cristo, pois nos leva a nos identificar de forma contínua com o sofrimento de Jesus, compreendendo o peso do pecado, a glória e a santidade de Deus e também a revelação de Cristo em nossas vidas. 2 Coríntios 4,10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. E, por fim, Deus utiliza a morte, inclusive, como meio para avançar do Evangelho, e com isso salvar mais pessoas, e é o que nós vamos ver com o desfecho da morte de Estevão. Ou seja, até mesmo a morte, o pior e último inimigo que poderíamos ter, Deus usa dela para servir a Ele e a seus filhos. E eu acredito que todas essas verdades estavam cravadas no coração de Estevão pelo Espírito Santo, que ante ao apedrejamento iminente, Deus lhe deu a seguinte visão: veja os céus, o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Em diversas passagens da Bíblia, o lado direito é considerado como um local de honra, proteção e poder. Tiago e João, inclusive, discutiam sobre quem se sentaria do lado de Jesus. Porém, em diversas passagens, Jesus é exaltado e colocado sentado ao lado direito de Deus. É o que nós vemos em Marcos 16:19. Depois de ter-lhe falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. A gente vê nessa passagem que Jesus estava sentado do lado de Deus. Porém, na visão de Estevão, ele vê Jesus em pé à direita de Deus, como quem de braços abertos levanta da cadeira para cumprimentar um amigo e recebe Estevão dizendo: muito bem, servo. Ele não disse isso na passagem, né, mas figurativamente eu acho que era o que ele estava falando, né, ao se levantar da cadeira para receber Estevão. Muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. É o Mateus 25. E eu sei que nessa vida nosso coração deseja milhares de coisas e toda hora balançando por alguma coisa que a gente acha que é o que vai dar mais alegria, mas eu tenho certeza que não tem nada mais que eu gostaria de ouvir. É um dia talvez Deus falando essas mesmas palavras para mim: servo bom e fiel, venha e participe da sua alegria do seu Senhor. E essa passagem é muito interessante porque ela ilustra duas realidades distintas
E, de verdade, as duas únicas escolhas que o ser humano pode fazer, que é ou de escolher a Cristo e ser recebido de braços abertos, como aconteceu com Estevão, ou então a reação do povo que ali estava presente, que taparam seus ouvidos e rangeram seus dentes, ou seja, eles rejeitaram a Cristo. E o relato é literal. Eu até achei que ranger os dentes poderia ser uma figura de linguagem, de tradução. Eu pesquisei em várias traduções, a expressão é rangeram os dentes. E ele é literal, nesse sentido de que o povo foi chamado ao arrependimento ante a anunciação das boas novas do Evangelho, mas eles endurecem o coração e rangem os seus dentes. E, de modo antagônico da visão que o Estevão teve, da alegria junto à presença de Deus, a expressão ranger dos dentes daqueles que rejeitaram o Evangelho também revela uma outra visão daqueles que não estarão na presença de Deus. Nós sabemos que em diversas passagens, o inferno, em diversas falas de Jesus, é descrito um local como o quê? Que haverá choro e ranger de dentes. As duas visões são muito claras nessa passagem. E assim, o apedrejamento do Estevão é consumado. Porém, antes de morrer, enquanto ele era apedrejado, Estevão orava, entregando o seu espírito e revelando ainda mais o coração transformado que ele possuía. Ele orava, inclusive, para os seus carrascos. Ele disse: Senhor, receba o meu espírito. Então, caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E, dizendo isso, adormeceu. Essa é a mesma oração que Jesus fez em Lucas 23:34, em que orou na sua crucificação, dizendo as mesmas palavras: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E a minha oração é que Deus fortaleça a nossa fé, assim como foi a de Estevão, para que não permita que qualquer dor ou sofrimento venha macular essa visão de que um dia Jesus nos receberá de braços abertos em sua esperança, em sua presença. Enquanto esse dia não chega, que nós possamos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte e a promessa de que nem mesmo ela poderá nos separar do seu amor e da sua presença. O próprio Paulo, que antes da sua conversão não só testemunhou tais fatos, mas consentiu com tudo que aconteceu com Estevão, posteriormente escreve que nada nos separará do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. É o que Paulo diz em Romanos 8, 35 e 39. Nós vamos até cantar essa música hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora, por fim, a gente chega no final da passagem do dia, que reforça ainda mais a verdade de que até mesmo a morte está a serviço de Deus e seus filhos. Nessa passagem, é a primeira vez na Bíblia que Saulo é mencionado. E é incrível pensar que Saulo, que após a sua conversão passa a se chamar Paulo, não estava só presente no apedrejamento, mas também consentindo com a morte de Estevão, e que, posteriormente, esse mesmo Saulo iria se tornar um dos maiores cristãos da história. Isso nos lembra que não existe nenhum pecado tão profundo que a graça de Deus não seja ainda mais e não possa alcançar. E apesar de, um outro ponto que eu acho interessante, né, apesar de em Atos 9, que é o relato sobre a conversão de Saulo, não mencione de forma direta a morte do Estevão, eu tenho certeza, eu creio, pelo menos, que essa semente foi plantada por próprio Estevão, com o tipo de morte, a reação do Estevão diante da sua condenação, e como isso pode ter impactado Paulo de alguma forma e posteriormente foi usado
por Deus no processo de conversão. Vamos ler de novo capítulo 8, versículo 1 de Atos, que fala isso. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido a expressão o sangue dos mártires é a semente da igreja. Em alguns locais, eu também ouvi falando, o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. E essa expressão encaixa como uma luva para esse momento histórico que nós estamos vivendo aqui. Porque com a crucificação de Estevão, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja, de forma que diversos cristãos foram dispersos em outras regiões. E essa dispersão foi utilizada por Deus, que pouco tempo atrás já havia deixado a sua grande comissão, para que os discípulos e todos os cristãos fossem testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Nós vemos que não só a morte, mas até mesmo a perseguição da igreja serviu para Deus cumprir o seu propósito, para a expansão do seu reino, na medida que tais cristãos, ao serem espalhados pelo mundo, continuavam a pregar o evangelho. E essa mesma ousadia em anunciar o evangelho também deve se aplicar para nós, pois assim como diante da morte a vida de Jesus se manifestou, diante da perseguição, o testemunho, a nossa coragem de testemunhar deve ser a nossa resposta. E por isso, com confiança, voltemos com a verdade de que a morte não só foi derrotada por Jesus, mas também está sob julgo e a serviço de Deus. Que tal verdade possa não somente servir de consolo nos momentos de dores e aflições que nós vamos ter nessa vida, mas que nos sirva de encorajamento e júbilo para corrermos a corrida que nos é proposta. O maior inimigo já foi derrotado. Ao refletirmos sobre a morte de Estevão e a forma como Deus soberanamente utiliza até mesmo os momentos difíceis para avançar o seu reino, somos chamados para considerar algumas verdades transformadoras para o caminhar da nossa igreja. Assim como Cristo nos deu vida por meio da sua morte e ressurreição, esse evento de Estevão nos ensina lições práticas e profundas. Nós vivemos uma nova vida em Cristo. A morte de Estevão nos aponta para a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, lembrando-nos que somos novas criaturas nele, como diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. E aqui nós temos uma aplicação dessa verdade, que nós possamos, como igreja, abraçar diariamente essa nova identidade. Que nossa vida seja marcada por alegria, esperança e propósito, confiando no Espírito Santo que nos capacita para enfrentar desafios com ousadia. A outra verdade é que nós não vivemos mais para nós mesmos. Estevão, ele é um exemplo de alguém que não buscava os próprios interesses, mas vivia para glorificar a Deus, mesmo diante da morte dele. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,15, sobre Jesus, ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como que nós podemos aplicar isso? Que em cada decisão nossa, de ministério ou de relação da nossa igreja, nós possamos fazer uma pergunta: isso honra a Cristo? Isso está refletindo a imagem, o amor e a missão que Deus nos colocou? E por fim, uma última verdade de submissão total à vontade de Deus. Assim como Estevão submeteu-se à vontade de Deus até o último momento, também somos chamados a obedecer, resistir ao pecado e servir com dedicação. 1 Coríntios 6,19 nos lembra: vocês não são de si mesmos, foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. E com isso, a gente pode aplicar essa verdade de forma que nossa igreja seja caracterizada pela obediência em santidade, resistindo às tentações do mundo e buscando refletir a santidade de Cristo, no perdão e no amor, que assim como Estevão perdoou os seus algozes, que sejamos rápidos em perdoar e amar uns aos outros, e no serviço, que cada dom e recurso que temos seja usado para glorificar e alcançar os perdidos.
E se tem alguém aqui ainda que não depositou a sua fé e coração em Jesus, se você ainda está buscando respostas, tentando entender diversas coisas que acontecem na sua vida e que pode parecer que não tem muito sentido, eu deixo aqui o convite, que o Deus do universo, ele tem um propósito para todas essas coisas e ele está de braços abertos te esperando para recebê-lo como filho amado. Nós lembramos que a morte não é o fim, mas ela é uma porta para a glória. Estevão nos mostrou que diante das adversidades, nossa esperança está em Cristo ressuscitado, que um dia nos receberá de braços abertos. E enquanto esse dia não chegar, que nós sigamos proclamando o Evangelho com ousadia, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Que Deus nos fortaleça para nós vivermos essa verdade em comunidade. Eu vou orar. Senhor Jesus, é difícil pensar, mas nós sabemos que sua palavra nos diz que olhos nenhum viu, mente alguma imaginou as maravilhas que aguardam para os seus filhos, Deus. E essa esperança, ela é grandiosa e preenche o nosso coração, Deus. A vida de Cristo, o tipo de morte que o Senhor levou para limpar o nosso pecado, Deus, e tantos exemplos na história da igreja como de Estevão nos encorajam e realmente enchem a nossa fé, Deus, de que nós não devemos viver para esse mundo, Deus, que o pior mal, a pior coisa que nos poderia acontecer, o Senhor já derrotou, Deus, e ela só, como disse o Tim Keller, não há mal nenhum em partir, Deus, pois nesse momento estaremos com o Senhor em júbilo, glória e alegria eterna, Deus. E enquanto esse dia não chegar, Deus, que o Senhor nos dê a coragem e a ousadia para compartilhar dessa alegria, Deus, dessa mensagem de salvação que veio para todos, Deus, que possamos compartilhar desse amor, dessa esperança e dessa alegria que o Senhor nos deu, Deus. Eu te louvo e oro pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.